Você é uma criada e sempre será. Limpe o chão com a sua dignidade. A voz de Blanca Soler, afiada como um caco de vidro, cortou o ar suntuoso do salão principal. Isabel encolheu os ombros instintivamente, o corpo tenso sob o uniforme impecável, tentando criar uma barreira invisível contra a torrente de ódio. Seus olhos, normalmente gentis e serenos, estavam fixos no chão de mármore polido, que refletia a opulência fria que a cercava todos os dias há quase uma década. Ela não ousava responder, pois a experiência a ensinara que qualquer palavra sua apenas serviria como combustível para a fúria da patroa. No umbral da porta, Ricardo, o marido milionário de Blanca, parou abruptamente, a pasta de couro ainda na mão. Ele havia chegado em casa mais cedo e a cena que encontrou o paralisou. Era grotesca, sua jovem e bela esposa humilhando a mulher que cuidava da casa com uma lealdade silenciosa e impecável. Aquela não era a mulher com quem ele se casara, era uma estranha cruel. O que está acontecendo aqui? A voz de Ricardo era baixa, mas carregada de uma autoridade que fez Blanca se virar bruscamente, o rosto ainda congestionado pela raiva. O choque de sua presença inesperada a fez vacilar por um instante. O vasto salão, decorado com obras de arte caríssimas e móveis de design, pareceu prender a respiração junto com ela. Pela primeira vez naquela manhã, Isabel ergueu o olhar do chão, encontrando os olhos de Ricardo. Por um breve momento ela viu algo que nunca tinha visto antes em seu olhar, uma centelha inconfundível de proteção. Blanca rapidamente recompôs sua máscara de sofisticação, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos gélidos. Ela estava acostumada a ter controle total sobre aquele ambiente, e a presença do marido quebrava seu poder. Mas ela não se renderia facilmente. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, publicamos vídeos todos os dias. Dê like no vídeo se você gosta desta história e deixe nos comentários de onde você é e a que horas nos escuta. Não é nada, meu amor. Apenas um pequeno problema com a incompetência da equipe, como sempre, respondeu Blanca, a voz agora melosa e adocicada, uma mudança de tom que embrulhou o estômago de Ricardo. Isabel parece esquecer que esta casa tem padrões de excelência que ela, aparentemente, não consegue mais cumprir. Ricardo permaneceu imóvel, seu olhar se tornando mais duro e frio a cada palavra mentirosa que saía da boca de sua esposa. Ele conhecia a dedicação de Isabel, a forma como ela cuidava de cada detalhe com um esmero que Blanca jamais conseguiria replicar em toda a sua vida. Eu vi como você falou com ela, Blanca. Não tente me enganar com suas desculpas, disse Ricardo, dando um passo à frente, entrando de vez no campo de batalha. Sentindo que estava perdendo o controle, Blanca voltou sua fúria para Isabel, o alvo mais fácil, notando o brilho sutil de prata em seu pescoço. E o que é isso no seu pescoço? Acha que tem o direito de usar o IAS na minha casa enquanto trabalha? Você está roubando de nós? A acusação era absurda, venenosa, projetada apenas para ferir e desestabilizar. Isabel instintivamente levou a mão ao pescoço, protegendo a única herança valiosa que possuía de sua falecida mãe. Isso foi um presente da minha mãe, sussurrou ela, a voz trêmula pela injustiça da acusação. O desprezo no rosto de Blanca se intensificou, encontrando um novo poço de crueldade. Sua mãe? Uma qualquer, como você. Dê-me isso agora mesmo. Não permito que criadas ostentem bugigangas na minha frente. Antes que Isabel pudesse sequer reagir, a mão de Blanca disparou, agarrando a corrente fina com unhas pintadas de vermelho. Ela puxou com força, tentando arrancar o pequeno medalhão de prata. Algo estava prestes a se romper. Um grito abafado escapou dos lábios de Isabel, uma mistura de dor física e do pavor de perder sua posse mais preciosa. Aquele objeto era a memória tangível de sua mãe, sua única e verdadeira conexão com o passado, com o amor incondicional que a formou. A violência do ato foi chocante. Uma violação íntima e cruel que aconteceu sob as luzes de um lustre de cristal de milhares de reais. O contraste entre a brutalidade e o luxo era nauseante. Mas alguém estava prestes a mudar as regras daquele jogo doentio de poder. A paciência de Ricardo, que já se esgotava há meses, finalmente chegou ao seu limite absoluto.
Ele não podia mais ser um espectador silencioso da maldade que havia permitido florescer sob seu próprio teto. O tempo da ignorância havia acabado. Chega! O grito de Ricardo foi um trovão que ecoou pelo salão. Ele se moveu com uma velocidade surpreendente, agarrando o pulso de Blanca com uma força que a fez soltar a corrente imediatamente. O pequeno objeto de prata caiu, batendo no mármore com um tilintar agudo que soou mais alto do que qualquer grito naquele momento. Todos congelaram. Blanca olhou para o marido, os olhos arregalados de choque e fúria, enquanto Isabel olhava para o chão, onde seu tesouro repousava, vulnerável e arranhado. Ricardo, no entanto, olhava para Blanca com uma expressão de total e absoluto nojo. Naquele instante, a fachada de seu casamento perfeito se estilhaçou em 1000 pedaços, revelando a podridão por baixo. Ele não via a socialite glamourosa, mas uma mulher mesquinha e cruel, cuja alma era tão vazia quanto a vastidão daquela mansão fria. Como você ousa? Sibilou Blanca, tentando se soltar do aperto de Ricardo, a voz uma mistura de incredulidade e ameaça. Você está defendendo ela contra mim, sua esposa? Ela não conseguia compreender que ele pudesse escolher o lado de uma simples empregada. Para Blanca, pessoas como Isabel eram ferramentas, objetos descartáveis, não seres humanos com sentimentos e histórias. Ricardo a soltou com um empurrão que a fez cambalear para trás. Vá para o nosso quarto, Blanca. Agora, ordenou ele, a voz gélida como mármore sob seus pés. Por um momento, ela pareceu que ia desafiá-lo, mas algo no olhar dele, uma frieza que ela nunca tinha visto, a deteve. Com um último olhar carregado de ódio para Isabel, Blanca se virou e subiu as escadas, seus passos ecoando sua fúria contida. A batalha pela alma daquela casa estava apenas começando. Isabel, ainda atordoada com a rapidez dos acontecimentos, ajoelhou-se para pegar seu pertence do chão. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia exorá-lo. Eu não sei como agradecer, Sr. Ricardo, sussurrou ela, a gratidão se misturando com o medo do que viria a seguir. Ricardo se aproximou e, quebrando todas as barreiras sociais que o separavam, agachou-se ao seu lado. Não me agradeça, Isabel. Peço desculpas. Isso nunca deveria ter acontecido na minha casa, disse ele, sua voz surpreendentemente gentil e cheia de remorso. Ele olhou para o pequeno objeto na mão dela, agora com um pequeno arranhão da queda. O dano parecia simbolizar a ferida que Blanca havia aberto em todos eles. É tudo que me restou da minha mãe, respondeu ela, a voz embargada pela emoção contida. Ela me deu antes de falecer. Disse que me daria força nos momentos mais difíceis, continuou Isabel, apertando o objeto contra o peito, sentindo o metal frio contra a pele quente. Pela primeira vez em 10 anos de serviço naquela casa, eles não eram patrão e empregada. Eram apenas duas pessoas conectadas por um momento de profunda injustiça e humanidade. Ricardo se levantou e estendeu a mão para ajudá-la a se levantar, um gesto simples, mas carregado de um novo significado. Isabel hesitou por um instante, surpresa pela gentileza, antes de aceitar. O toque de sua mão era firme e reconfortante, uma âncora em meio à tempestade. A distância formal que sempre existiu entre eles havia desaparecido naquele instante. Mas o que nasceria em seu lugar? Eu sinto muito de verdade, repetiu Ricardo, sua sinceridade desarmando completamente a formalidade que sempre marcou a relação deles. Eu não tinha a menor ideia de que Blanca era capaz de tamanha crueldade. Isabel apenas assentiu, incapaz de formular uma resposta. O que ela poderia dizer? Que aquilo era apenas a ponta do iceberg, uma pequena amostra das humilhações diárias que ela e outros funcionários suportavam em silêncio? Você está bem? Ela te machucou? A preocupação genuína em sua voz a tocou profundamente, como um bálsamo em uma ferida aberta. Estou bem, senhor. Obrigada por perguntar, Dieu merci. SSE ela, tentando recuperar a compostura profissional, mas por dentro, um turbilhão de emoções a consumia. Uma pequena e frágil semente de esperança havia sido plantada no solo árido de seu coração. Precisando de espaço para processar tudo o que havia acontecido, Isabel se afastou delicadamente. Com sua licença, preciso voltar ao trabalho. Ela tentou restaurar a normalidade, voltar ao seu papel, mas sabia que era inútil.
nada seria como antes. A dinâmica daquela casa havia sido alterada para sempre. Ricardo a observou se afastar, a postura ereta e digna apesar da humilhação que acabara de sofrer. Ele admirou sua força, sua resiliência inabalável. Naquele momento, ele viu a beleza de seu caráter, uma beleza autêntica que ofuscava completamente o brilho superficial e fabricado de Blanca. Sentiu-se um tolo por ter sido seduzido por aparências, por ter trocado ouro por latão. A venda em seus olhos havia finalmente caído. Eu não posso, de forma alguma, deixar isso passar, pensou Ricardo, enquanto subia as escadas em direção ao quarto, cada degrau pesando como chumbo. Eu vivi em uma mentira por todos esses anos. A raiva que sentia era fria, profunda e cortante, dirigida não apenas a Blanca, mas a si mesmo, por sua cumplicidade silenciosa. Ele havia sido cúmplice por sua ignorância voluntária, por sua omissão confortável. Havia permitido que um monstro se instalasse em sua casa, aterrorizando as pessoas que dependiam de sua proteção e de seu bom senso. Aquele dia não seria apenas mais um dia no calendário. Seria o dia em que ele finalmente abriria os olhos para a verdade e começaria a agir como o homem que seu pai sempre o ensinou a ser. Mais tarde, na privacidade de seu pequeno e modesto quarto nos fundos da mansão, Isabel segurava o objeto de prata em suas mãos, polindo suavemente o arranhão da queda com o polegar. Preciso ser forte, preciso ser mais forte do que nunca, pensou ela, as palavras de sua mãe ecoando em sua mente como um mantra sagrado. Não posso perder este emprego, minha família depende de mim. Seu irmão mais novo, um rapaz brilhante e dedicado, sonhava em ir para a faculdade, e era o salário dela que tornaria esse sonho possível. Essa responsabilidade era sua âncora, e por vezes sua prisão. Ela não tinha o luxo de se rebelar ou desistir. Tinha que engolir o orgulho e continuar, dia após dia. Mas hoje, algo fundamental havia mudado, a inesperada intervenção de Ricardo. Aquilo era novo. O que isso significaria para o futuro dela? O silêncio na mansão naquela tarde era pesado e opressivo, quase palpável. Cada empregado se movia com um cuidado extra, como se pisassem em cacos de vidro, temendo a próxima explosão. A notícia do confronto no salão principal havia se espalhado como um rastilho de pólvora através de sussurros e olhares trocados. Todos sabiam da crueldade de Blanca, mas ninguém nunca tinha visto o Sr. Ricardo intervir daquela forma, com tanta firmeza. Havia um medo palpável no ar, o medo da retaliação de Blanca, mas também uma faísca de esperança. Para muitos, Isabel era uma colega querida, uma mulher justa que não merecia os abusos da patroa. Sua humilhação era a humilhação de todos eles. A atitude de Ricardo representava uma possível mudança na balança de poder daquela casa. No andar de cima, a discussão entre Ricardo e Blanca era uma tempestade contida, travada a portas fechadas. Como você pôde me humilhar na frente de uma criada? Gritava Blanca, a voz cheia de veneno e incredulidade. Você hebrou a minha autoridade. Agora todos eles vão pensar que podem fazer o que quiserem nesta casa. Ela não demonstrava um pingo de remorso, apenas raiva por ter sido exposta. Para ela o problema não era sua crueldade, mas o fato de Ricardo ter testemunhado. A questão não é sobre autoridade, Blanca. É sobre decência humana, algo que você parece desconhecer, respondeu Ricardo, a voz cortante e fria. Você agrediu uma mulher que trabalha para nós há 10 anos. Você a humilhou por puro prazer. Eu vi com meus próprios olhos. Blanca soltou uma risada amarga, um som que arrepiou Ricardo. Decência? Não me venha falar sobre decência. Ela estava te provocando, com aquele olhar de coitada, de vítima. Essas mulheres são todas iguais, sempre tentando tirar vantagem, seduzindo o patrão para conseguir algo. A acusação era uma tática clássica de Blanca, inverter a culpa, transformar a vítima em agressor para se safar. É impressionante como você consegue distorcer tudo para se adequar à sua narrativa perversa, disse Ricardo, balançando a cabeça em descrença. A única pessoa culpada naquela sala era você. E esta não será a última vez que conversaremos sobre isso. As coisas vão mudar drasticamente nesta casa. A partir de hoje. Sua declaração foi uma promessa, uma linha traçada na areia. Blanca o encarou, os olhos frios como gelo, a máscara de vítima caindo para revelar a predadora por baixo.
Tenha muito cuidado, Ricardo. Lembre-se de quem eu sou. Lembre-se do poder da minha família. Uma guerra comigo pode custar muito mais do que você imagina. Pode custar sua empresa, sua reputação, tudo. A ameaça era clara, direta. Ela não lutaria apenas por seu casamento, mas por seu status, seu poder e seu estilo de vida luxuoso. Ela estava disposta a destruir qualquer um que ficasse em seu caminho, inclusive ele. Enquanto isso, na cozinha, Isabel tentava se concentrar em preparar o jantar. Eu só queria paz, pensou ela, sentindo um nó na garganta. Apenas fazer meu trabalho e ser tratada, com respeito, será que é pedir muito? A noite caiu sobre a cidade de São Paulo, mas as luzes da mansão do Soler permaneceram acesas, iluminando uma casa irremediavelmente dividida. O jantar foi servido em um silêncio glacial, tão tenso que se podia ouvir o tilintar dos talheres. Blanca e Ricardo sentaram-se em extremidades opostas da longa mesa de jantar, a distância física entre eles simbolizando o abismo emocional que os separava. Isabel serviu a comida, mas evitou o olhar de ambos, movendo-se com uma eficiência silenciosa. Ela podia sentir a tensão elétrica no ar, como a calmaria que precede uma grande tempestade. Era como se a qualquer momento a frágil fachada de civilidade pudesse se despedaçar violentamente. Isso é só o começo, pensou Blanca, observando Ricardo pelo canto do olho. Vou mostrar a ele, e principalmente a ela, quem realmente manda aqui. Em sua mente, um plano cruel e meticuloso começava a tomar forma. Ela iria destruir a reputação de Isabel de tal forma que ela nunca mais conseguiria um emprego em lugar nenhum. Seria uma vingança completa e aniquiladora. Isabel, ao terminar seu trabalho naquela noite, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O olhar que Blanca lhe lançou durante o jantar não era de raiva comum. Era algo mais frio, mais calculado. Prometia uma retaliação lenta e dolorosa. Preciso tomar muito cuidado, pensou, enquanto trancava a porta de seu pequeno quarto. Ela não vai me perdoar por isso? Ela sabia que a intervenção de Ricardo, embora bem intencionada, a havia colocado em um perigo ainda maior. Antes, ela era invisível. Agora era um alvo claramente marcado. Ricardo, sozinho em seu vasto escritório, olhava pela janela para as luzes da cidade, sentindo-se um completo estranho em sua própria casa. A revelação da verdadeira e monstruosa natureza de Blanca o havia libertado de uma longa ilusão, mas também o prendia a uma nova e terrível realidade. Ele não podia mais ignorar a injustiça que acontecia sob seu teto. Proteger Isabel era agora uma obrigação moral, um dever. Ele pensou na lealdade dela ao longo dos anos, em sua força silenciosa e em sua dignidade inabalável mesmo diante da humilhação. Sentiu algo se agitar em seu peito, um sentimento quente e protetor que ia além da simples relação patrão-empregado. A ameaça de Blanca era real. Ela era perigosa e não hesitaria em usar as armas mais sujas. Mas ele também estava decidido. A guerra havia sido declarada. O dia seguinte amanheceu cinzento e chuvoso, como se o céu de São Paulo refletisse o clima sombrio dentro da mansão. Isabel acordou antes do sol nascer. Sua rotina diária era sua armadura contra o caos. Mas ao entrar na cozinha, encontrou um envelope branco com seu nome, escrito com a caligrafia elegante e afiada de Blanca. Seu coração gelou instantaneamente. Dentro, não havia palavras, apenas seu uniforme de trabalho, cortado em dezenas de pedaços com uma tesoura. Era uma mensagem clara, uma humilhação calculada para quebrar seu espírito, para dizer que ela não valia nem o tecido que vestia. Ela quer que eu desista e vá embora, pensou Isabel, sentindo as lágrimas finalmente brotarem. Mas aquele ato covarde, em vez de quebrá-la, acendeu uma chama de desafio que ela não sabia que possuía. Ela não vai me vencer, sussurrou para si mesma, enxugando as lágrimas com raiva. Ela não era um pedaço de pano para ser descartado. Ela não era uma vítima, era uma lutadora. Quando Ricardo desceu para o café, encontrou Isabel trabalhando na cozinha, vestindo um simples vestido que trouxera de casa. Ela não disse nada sobre o incidente, mas seu rosto estava mais determinado do que nunca. Ricardo viu os restos do uniforme no lixo e entendeu imediatamente. Uma fúria fria e controlada tomou conta dele. A crueldade infantil de Blanca era mais do que ele podia suportar. Bom dia, Isabel,
Por favor, prepare apenas um café para mim. Vou tomá-lo no escritório, disse ele, a voz calma. Precisava pensar, traçar uma estratégia. A guerra não seria travada com gritos e uniformes rasgados. Seria uma batalha legal, financeira e emocional, e ele estava pronto para lutar até o fim. Blanca desceu logo depois, com um sorriso vitorioso nos lábios, esperando encontrar Isabel chorando em um canto, derrotada. Em vez disso, a encontrou trabalhando com uma calma desafiadora, a cabeça erguida. A ausência do uniforme era uma afronta silenciosa que enfureceu Blanca ainda mais, tornando o ar da cozinha pesado, e elétrico. "Onde está seu uniforme, Isabel?" perguntou ela, a voz gotejando veneno, esperando ver Isabel desmoronar sob seu olhar. Mas a mulher que a encarou não era a mesma de ontem, a que baixava a cabeça. Isabel se virou lentamente, erguendo o queixo e encarando-a diretamente nos olhos pela primeira vez em anos. "Acho que ele se rasgou, Sra. Soler", respondeu ela, a voz surpreendentemente firme, sem um pingo de medo. O choque no rosto de Blanca foi evidente. Aquele ato de desafio silencioso, aquela resposta simples mas carregada de dignidade, era uma declaração de guerra que Blanca não esperava. Ela percebeu que havia subestimado gravemente sua adversária. Isabel não era mais uma presa fácil de intimidar, uma ovelha a caminho do matadouro. Havia uma leoa despertando dentro dela. "Você vai se arrepender muito disso", sibilou Blanca, a ameaça carregada de um ódio profundo, antes de se virar e sair batendo a porta da cozinha com força. Suas palavras, no entanto, soaram vazias, como o eco de um poder que começava a desmoronar. Isabel sentiu uma onda de força que não sabia que possuía, uma coragem nascida da mais profunda injustiça. Ela havia enfrentado o monstro de frente e não havia recuado um único centímetro. A longa batalha pela sua dignidade estava apenas começando. Ricardo, trancado em seu escritório, sentia o peso da responsabilidade em seus ombros, um fardo que ele havia ignorado por tempo demais. A imagem de Isabel, tão digna mesmo diante da humilhação do uniforme rasgado, não saía de sua mente. "Como pude ser tão cego por tanto tempo?", pensou ele, passando as mãos pelo cabelo em um gesto de frustração. Blanca não era apenas mimada ou difícil, ela era cruel, uma pessoa com um defeito fundamental de caráter. Ele precisava entender a profundidade da maldade dela, não apenas para proteger Isabel, mas para se libertar da teia de mentiras em que vivia há anos. Ele olhou para a estante de livros antigos, um refúgio que pertencia à sua falecida mãe. Talvez, ali, no passado, ele encontrasse as respostas para o presente sombrio. Blanca, por sua vez, não estava disposta a perder o controle de sua vida luxuosa. Em seu quarto, ela caminhava de um lado para o outro como uma leoa enjaulada, furiosa com a ousadia do marido e da empregada. Seu casamento era um contrato de poder, e ela não permitiria que uma criada insignificante o ameaçasse. "Ricardo está enfeitiçado por aquela coitadinha", sibilou para seu reflexo no espelho. "Preciso lembrá-lo de quem ele precisa, de quem realmente tem valor nesta casa." Ela pegou o celular e discou o número de seu advogado, o Dr. Almeida, um homem conhecido por sua total falta de escrúpulos. "Almeida, preciso de um favor. Quero que você investigue a vida da minha empregada, Isabel. Encontre qualquer sujeira, qualquer podridão que eu possa usar contra ela. Não me decepcione." A guerra suja estava prestes a começar. Isabel tentava se concentrar em suas tarefas, mas o ar na mansão estava pesado, quase irrespirável. Cada rangido do assoalho parecia um prenúncio de um novo ataque, uma nova humilhação. Maria, a cozinheira, uma senhora de bom coração que trabalhava na casa há 20 anos, aproximou-se dela com um olhar preocupado. "Minha filha, tome cuidado. A senhora Blanca está furiosa." Ouvi ela no telefone, falando seu nome e gritando com alguém, sussurrou a mulher mais velha, olhando nervosamente para os lados. Isabel sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas forçou um sorriso para tranquilizar a colega. "Eu sei, Maria. Mas não fiz nada de errado." "A verdade vai me proteger", respondeu ela, embora sua voz não tivesse a convicção que ela desejava. "A verdade nem sempre é suficiente nesta casa", pensou Isabel, sentindo o nó em seu estômago apertar.
Ricardo mergulhou no passado, abrindo caixas empoeiradas no escritório de sua mãe. Ele procurava por algo, qualquer coisa que o conectasse à mulher Jane, tio e sábia que ele lembrava com tanta saudade. Encontrou cartas, fotos antigas e, finalmente, um pequeno baú de madeira trancado, esquecido em um canto escuro. Com uma chave antiga que guardava em sua mesa, ele o abriu. Dentro, havia um diário de capa de couro e seu coração acelerou. Ao começar a ler, suas suspeitas se confirmaram. Sua mãe descrevia a chegada de uma jovem Isabel, elogiando sua bondade, sua honestidade e sua ética de trabalho impecável. Isabel é uma joia rara. Ela cuida desta casa como se fosse sua, com um amor que o dinheiro não pode comprar, dizia uma anotação. Ricardo sentiu alívio e raiva. Eu tenho a prova do caráter dela, pensou. No dia seguinte, Blanca começou sua ofensiva psicológica, uma tortura lenta e deliberada. Ela seguia Isabel pela casa, criticando cada detalhe de seu trabalho com um desprezo calculado. Este vaso não está brilhando o suficiente. Você está ficando preguiçosa, Isabel? Ou talvez distraída com outras coisas? A pergunta era carregada de insinuações venenosas, sugerindo que Isabel estava mais interessada em Ricardo do que em seu trabalho. Isabel apenas assentia e refazia a tarefa, engolindo o orgulho e a raiva. Ela se recusava a dar a Blanca a satisfação de vê-la desmoronar. Ela quer me provocar, quer que eu cometa um erro, pensou Isabel, limpando o vaso com uma força contida. Não vou cair no jogo dela, serei mais forte. Mas a pressão constante estava começando a cobrar seu preço, deixando-a mentalmente exausta. Ricardo observava de longe, seu coração se partindo a cada nova humilhação que testemunhava. Ele queria intervir, gritar com Blanca, mas sabia que isso só pioraria a situação para Isabel naquele momento. Ele precisava de uma estratégia, de um plano sólido e irrefutável para expor Blanca de uma vez por todas. A leitura do diário de sua mãe o levou a uma nova ideia. Havia uma pessoa que conhecia Blanca desde a infância, alguém que poderia confirmar seu comportamento manipulador. Helena, sua antiga babá, uma mulher que agora vivia aposentada no interior. Helena, é claro, pensou Ricardo, um lampejo de esperança em seus olhos. Ela sempre viu através das pessoas. Se alguém conhece a verdadeira Blanca, é ela. Encontrar Helena se tornou sua nova prioridade. Seria ela a testemunha que ele precisava para virar o jogo? Enquanto Ricardo buscava por contatos antigos, Blanca preparava sua armadilha mais cruel. Ela sabia que precisava de algo mais concreto do que simples críticas para se livrar de Isabel. A ideia veio de repente, brilhante em sua maldade. Ela perderia uma de suas joias mais caras, um anel de diamantes que Ricardo lhe dera, e faria com que todas as evidências apontassem diretamente para Isabel. Ninguém vai duvidar de mim, pensou Blanca, sorrindo diabolicamente para seu reflexo. Uma empregada pobre roubando a patroa rica. É uma história que todos acreditam sem questionar. Ricardo será forçado a ficar do meu lado. Ele não terá outra escolha. Ela pegou o anel de sua caixa de J, o IAS, o plano se formando com uma precisão assustadora em sua mente. Naquela noite, a tensão na mansão era quase insuportável. Isabel estava terminando de arrumar a sala de estar quando Blanca a encurralou perto da lareira, longe dos olhos de outros empregados. Você realmente acha que venceu, não é? Sibilou Blanca, sua voz baixa e ameaçadora. Você acha que o Ricardo vai te proteger para sempre? Ele se cansa rápido das novidades, dos brinquedos novos. Isabel permaneceu em silêncio, o coração batendo forte contra as costelas. Seu lugar está sob meus pés, Isabel, não na minha mansão. Você é poeira, e eu vou te varrer para fora daqui de um jeito ou de outro. Lembre-se disso. A humilhação íntima foi como um soco no estômago. Algo estava prestes a se romper. Isabel não respondeu. Ela apenas se virou e caminhou em direção ao seu quarto, a cabeça erguida, recusando-se a chorar na frente de sua algoz. Assim que fechou a porta, ela desabou, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Sentia-se suja, diminuída, impotente. Ela levou a mão ao pescoço, buscando o conforto familiar de sua herança. Segurou o medalhão com força, o metal frio contra sua pele quente.
As palavras de sua mãe vieram à sua mente. Quando se sentir fraca, lembre-se de quem você é. Sua força vem de dentro, minha filha. Naquele momento, o pequeno objeto não era apenas uma joia. Era sua armadura, seu escudo contra a crueldade do mundo. Eu não vou desistir, sussurrou ela para o quarto vazio, a determinação voltando a preencher seu ser. Ricardo finalmente encontrou o número de Helena, e após respirar fundo discou. Quando a voz gentil da babá atendeu, ele sentiu um alívio imenso. Helena, é o Ricardo. O filho de Laura Soler, disse ele. Após um grito de alegria e alguns minutos de conversa, Ricardo foi direto ao ponto e perguntou sobre Blanca. O tom da babá mudou imediatamente, tornando-se sério. O que aquela menina aprontou desta vez? Perguntou ela. Ela sempre foi difícil, Ricardo, manipuladora desde criança. Eu avisei sua mãe sobre ela. Tinha um rosto de anjo e uma alma de demônio. Helena não hesitou. Eu acredito em você, meu filho. Se precisar de mim é só chamar. Eu irei até aí para dizer a verdade na cara de quem for preciso. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando perfeitamente. Enquanto isso, Blanca colocava seu plano diabólico em ação. Ela esperou uma tarde em que a casa estava cheia de movimento, com jardineiros e entregadores entrando e saindo. Era a oportunidade perfeita. Ela subiu sorrate, iramente até o quarto de Isabel, que estava arrumando outras partes da casa. Com o coração acelerado pela adrenalina da transgressão, ela abriu a gaveta de roupas da empregada e escondeu o anel de diamantes no fundo, debaixo de uma pilha de blusas simples de algodão. Perfeito, pensou ela, um sorriso cruel nos lábios. Agora é só esperar o momento certo para o grande show. Ela saiu do quarto sem ser vista, a sensação de poder a inebriando. A armadilha estava montada e pronta para ser disparada no momento mais oportuno. O momento escolhido por Blanca foi o final da tarde, quando Ricardo havia acabado de chegar do trabalho, cansado e vulnerável. Ela desceu as escadas correndo, o rosto contorcido em um pânico ensaiado, a performance digna de um prêmio de teatro. Ricardo, meu anel de noivado sumiu, gritou ela. Eu o deixei na minha penteadeira e agora ele não está mais lá. Ricardo a olhou com desconfiança, mas manteve a calma, tentando não tirar conclusões precipitadas. Vê. Você tem certeza, Blanca? Talvez você o tenha guardado em outro lugar. Não. Eu sei onde o deixei. Alguém o pegou. Foi um roubo, insistiu ela, começando a chorar histericamente, atraindo a atenção de todos os funcionários da casa, que se reuniram na sala, assustados e confusos com a comoção. Blanca então olhou para os outros empregados reunidos na sala, seu olhar parando em Isabel com uma acusação velada e venenosa. Acho que devemos revistar os quartos de todos. É a única maneira de ter certeza, sugeriu ela, a voz falsamente trêmula, como se a ideia lhe doesse. Maria e os outros empregados se entreolharam, desconfortáveis e ofendidos. A sugestão era uma quebra de confiança, uma humilhação coletiva. Ricardo sentiu uma onda de raiva. Ele sabia exatamente o que Blanca estava fazendo, o jogo sujo que ela estava jogando. Isso é um absurdo, Blanca. Nossos funcionários são de confiança, disse ele, a voz firme. Mas Blanca não desistiu. Confiança? Depois do que aconteceu? Eu quero que o quarto dela seja revistado primeiro, gritou, apontando para Isabel. A cena era uma humilhação pública, fria e calculada. Isabel ficou pálida, sentindo os olhos de todos sobre ela, julgando-a, condenando-a em silêncio. A acusação era tão absurda, tão surreal, que ela mal conseguia processar. Senhora, eu nunca, começou a dizer, a voz fraca, mas Blanca interrompeu com um grito estridente. Cale a boca. Você é a única que teria coragem de fazer uma coisa dessas. Ricardo interveio, colocando-se fisicamente entre as duas mulheres. Chega, Blanca. Isso passou de todos os limites. Mas a semente da dúvida já havia sido plantada na mente dos outros. A palavra de uma empregada contra a de uma patroa rica e poderosa. Quem acreditaria nela? Aquele era o golpe mais cruel de todos, um ataque direto à sua honra.
Se não tem nada a esconder, não verão problema na revista, insistiu Blanca, saboreando cada momento daquela tortura psicológica. Vamos, Ricardo. A menos que você tenha algo a temer? Ela o desafiou publicamente, sabendo que ele não poderia recusar, sem parecer que estava protegendo uma culpada, o que alimentaria ainda mais as suspeitas. Contra sua vontade, Ricardo assentiu, sentindo-se encurralado. Tudo bem, mas eu mesmo farei a revista. E começaremos pelo nosso quarto, disse ele, tentando ganhar tempo, pensar em uma saída. Mas Blanca sorriu, vitoriosa. Não, começaremos pelo quarto dela, agora. A situação havia saído completamente de controle. Isabel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela seria exposta como uma ladra na frente de todos. O grupo subiu as escadas em um silêncio tenso e pesado. O quarto de Isabel era simples, pequeno e impecavelmente arrumado. Blanca entrou como uma conquistadora, indo direto para a cômoda, ignorando todo o resto. Vamos ver o que encontramos aqui, disse ela com desdém, o tom de voz insinuando que a culpa de Isabel era um fato consumado. Abriu a primeira gaveta, depois a segunda, jogando as roupas de Isabel no chão com desprezo. E então, na terceira gaveta, seu rosto se iluminou com um triunfo maligno. Ela enfiou a mão sob as roupas e tirou o anel de diamantes, erguendo-o para que todos vissem. A joia brilhava sob a luz, um símbolo cintilante da mentira. Eu sabia. Sua ladra imunda! Eu sabia! Gritou Blanca, a voz cheia de falsa indignação. Isabel olhou para o anel, depois para o rosto triunfante de Blanca e finalmente para Ricardo, os olhos cheios de um desespero mudo. Não, eu não fiz isso. Eu juro. Eu nunca, gaguejou ela, as palavras presas na garganta sufocadas pela injustiça. Era um pesadelo se tornando realidade. Maria, a cozinheira, levou as mãos à boca, chocada. Os outros empregados desviaram o olhar sem saber o que pensar, divididos entre a lealdade a Isabel e a evidência esmagadora. A cena era perfeita demais, a prova irrefutável. Chame a polícia, Ricardo. Quero essa mulher presa agora mesmo. Quero que ela apodreça na cadeia, ordenou Blanca, exultante com sua vitória. A carreira, a reputação e a vida de Isabel estavam prestes a terminar de forma trágica. Mas Ricardo não se moveu. Ele olhava para a cena com uma clareza fria e assustadora. Ele viu o triunfo nos olhos de Blanca, a atuação exagerada, a maneira como ela foi direto à gaveta certa, sem procurar em nenhum outro lugar. Ele viu a verdade. Não, vou chamar a polícia, disse ele, a voz baixa e perigosa, cortando o ar como uma navalha. Blanca se virou para ele, surpresa. O que? Você está defendendo ela de novo? Depois disso? Você enlouqueceu? Ricardo deu um passo à frente, pegando o anel da mão de sua esposa. Eu sei o que você fez, Blanca. E você não vai se safar com isso, disse ele, olhando-a nos olhos com uma intensidade que a fez recuar. Isso não é uma ameaça. É uma promessa. A confiança no rosto de Blanca vacilou por um instante, uma pequena rachadura em sua armadura de arrogância. Você está louco? A prova está aqui, ela insistiu, apontando para a joia na mão dele. A única prova que eu vejo é a da sua crueldade e do seu desespero, respondeu Ricardo, a voz gélida. Ele se virou para Isabel, que estava chorando silenciosamente, o corpo tremendo de choque e humilhação. Isabel, eu acredito em você. E eu vou te ajudar a provar sua inocência, custe o que custar. Naquele momento, ele não era mais um observador passivo. Ele era um aliado, um protetor. A batalha não era mais silenciosa ou travada nos corredores da mansão. Estava prestes a se tornar uma guerra aberta, pública e brutal. Blanca riu, um som estridente e sem humor que ecoou pelo pequeno quarto. Ajudá-la? Como? Contratando um advogado? Ninguém vai acreditar em você contra mim. Eu sou sua esposa. O mundo ficará do meu lado. A ameaça era clara. Ela usaria o casamento, o nome da família, a influência social, tudo o que pudesse para esmagá-los. Você subestima o poder da verdade, Blanca, disse Ricardo com uma calma gélida. Ele se dirigiu aos outros funcionários, que observavam a cena paralisados. Peço que todos voltem ao trabalho. Este assunto será resolvido entre mim e a senhora Soler.
Com relutância, eles se retiraram, deixando os três sozinhos na tensão sufocante do pequeno quarto. Isabel ainda tremia, incapaz de acreditar no que estava acontecendo, na reviravolta que sua vida havia dado. Você vai se arrepender disso, Ricardo. Vou transformar sua vida em um inferno, prometeu Blanca, a voz cheia de veneno. Você já transformou esta casa em um inferno. Agora eu vou limpá-la, respondeu ele, inflexível. Ele pegou o anel e o guardou no bolso. Considere este casamento acabado, Blanca. Quero você fora da minha casa até o final da semana. O ultimato a deixou sem palavras. Ela nunca, em seus piores pesadelos, imaginou que ele teria coragem de ir tão longe. O choque em seu rosto foi substituído por um ódio puro e gelado. Ela havia perdido o controle, e isso era imperdoável. A guerra havia sido oficialmente declarada, e não haveria prisioneiros. Mais tarde naquela noite, Ricardo encontrou Isabel na cozinha, sentada à mesa, o rosto pálido e exausto, olhando para o nada. Eu sinto muito por tudo isso, Isabel. Eu falhei em te proteger por muito tempo, disse ele, a voz cheia de um remorso profundo e sincero. Isabel balançou a cabeça. O Senhor acreditou em mim quando ninguém mais acreditaria. Isso é tudo o que importa para mim, sussurrou ela. Não é tudo. Eu vou contratar o melhor advogado de São Paulo para você. Vamos processá-la por falsa acusação e danos morais. Vamos lutar, prometeu ele. Pela primeira vez naquele dia terrível, um pequeno brilho de esperança apareceu nos olhos de Isabel. Ela não estava mais sozinha nessa jornada pela justiça. Eu não sei como pagar por um advogado, Sr. Ricardo. Eu não tenho como, disse Isabel, a preocupação com o dinheiro sendo uma realidade cruel em meio ao caos emocional. Você não vai pagar por nada, eu vou cuidar de tudo. Considere isso como um pedido de desculpas por todos os anos em que fui cego para o que estava acontecendo debaixo do meu teto, insistiu ele. Ele estendeu a mão sobre a mesa, um gesto de solidariedade. Estamos juntos nisso, Isabel, até o fim. Ela olhou para a mão dele e, após um momento de hesitação, colocou a sua sobre a dele. A conexão entre eles era real, forjada na injustiça e na promessa de uma batalha pela verdade. Uma aliança improvável, mas poderosa, havia sido selada. Enquanto isso, Blanca, em seu quarto, fazia as malas com fúria. Cada peça de roupa de grife era jogada na mala com violência. Ele acha que pode se livrar de mim assim? Tão facilmente, pensou ela, o rosto vermelho de raiva. Ele não sabe com quem está lidando. Ela ligou novamente para o Dr. Almeida, o advogado sem escrúpulos. Almeida, mude os planos. Ricardo me expulsou de casa e está do lado da empregada. Quero o divórcio mais sujo da história deste país. Quero metade de tudo que ele tem. E quero a cabeça daquela criada em uma bandeja. Entendeu? A guerra de Blanca não seria apenas defensiva. Seria uma campanha de aniquilação total, e ela não se importava com quem sairia ferido no processo. Nos dias seguintes, a mansão se tornou um quartel-general. Ricardo e Isabel se reuniram com o Dr. Monteiro, um advogado renomado por sua ética e tenacidade, o oposto do Dr. Almeida. Ele ouviu a história de Isabel com atenção, seus olhos se tornando mais sérios a cada palavra. Temos um caso, forte, mas a palavra dela contra a de Blanca Soler será difícil no tribunal da opinião pública. Precisamos de provas concretas e testemunhas irrefutáveis, explicou o advogado. Ricardo então revelou o que havia encontrado. Eu tenho o diário da minha mãe, que atesta o caráter de Isabel, e tenho uma testemunha, minha antiga babá, que pode falar sobre o comportamento de Blanca desde a infância. O advogado sorriu pela primeira vez. Isso muda tudo. Isabel, embora assustada com a perspectiva de um processo legal longo e desgastante, sentia uma força crescente dentro de si. O apoio de Ricardo e a promessa de justiça a transformaram. Ela não era mais a empregada silenciosa que aceitava abusos calada. Era uma mulher lutando por sua dignidade e por seu nome. Eu contarei a minha verdade, doutor. Tudo o que aconteceu nestes 10 anos, disse ela ao advogado, a voz firme e decidida. Ela pensou em seu irmão, em seu sonho de ir para a faculdade. Estava lutando não apenas por si mesma, mas por ele também, pelo futuro de sua família.
A batalha seria dura, mas ela estava pronta. O que ela não sabia era o quão baixo Blanca estava disposta a jogar para vencer a qualquer custo. A notícia do escândalo começou a vazar para a imprensa, alimentada pelos assessores de Blanca. Notas em colunas sociais falavam sobre problemas no paraíso do casal Soler. Blanca, através de seus contatos, plantava histórias venenosas, pintando Isabel como uma alpinista social que tentou seduzir o patrão e roubar a família para se beneficiar. A opinião pública, sempre ávida por um escândalo, começou a tomar partido. É sempre a mesma história, a empregada aproveitadora, diziam alguns comentários online. Isabel sentiu o peso dos julgamentos, mesmo de estranhos. A humilhação pública era uma nova arma que Blanca usava com maestria. Seria possível vencer uma guerra de narrativas tão desleal? Ricardo, furioso com as mentiras publicadas na mídia, decidiu contra-atacar. Ele deu uma declaração exclusiva ao Exame, jornalista de confiança, defendendo publicamente a honra de Isabel e anunciando o processo contra sua esposa por falsa acusação. Não vou permitir que uma mulher honesta e trabalhadora seja difamada por caprichos cruéis e mentiras. A verdade virá à tona e a justiça será feita, disse ele. A declaração causou um terremoto no círculo social de elite. O poderoso Ricardo Soler estava arriscando sua reputação e seu nome por uma empregada. O caso deixou de ser um mero processo de divórcio e se tornou o assunto mais comentado do país. A batalha pelo coração da opinião pública havia começado para valer. Isabel se refugiou no trabalho e no planejamento do caso com os advogados, tentando ignorar o barulho da mídia. Em um dia particularmente difícil, após ler mais uma matéria caluniosa que a pintava como uma criminosa, ela se sentiu vacilar. Foi até o Parque Ibirapuera para respirar, para encontrar um pouco de paz em meio ao caos. Sentada em um banco, observando as pessoas, ela se sentiu incrivelmente sozinha no meio da multidão. Será que consigo ir até o fim com isso? Pensou ela, as dúvidas a assaltando. Ela segurou o pequeno objeto de prata em seu pescoço, o metal aquecido pelo sol. Aquele era seu lembrete constante de sua força interior, da resiliência de sua mãe. Ela não estava sozinha. Ricardo a encontrou no parque, preocupado com seu sumiço. Ele se sentou ao lado dela em silêncio por alguns minutos, oferecendo sua presença reconfortante sem a necessidade de palavras. É difícil, não é? Perguntou ele suavemente. Isabel assentiu, sem conseguir falar. Eles estão me pintando como um monstro, sussurrou ela, a voz embargada. Eles não te conhecem. Nós vamos mostrar a todos quem você é de verdade. No tribunal, onde as mentiras não se sustentam, disse ele com uma convicção que a acalmou. O mais forte está por vir. Fique até o final. Você não está sozinha nesta luta, Isabel. Eu prometo. A promessa dele ecoou no ar fresco, e pela primeira vez ela o chamou pelo nome. Obrigada, Ricardo. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios dele. De nada, Isabel. Dr. Almeida, o advogado de Blanca, partiu para uma tática desesperada e suja. Ele procurou a família de Isabel em sua cidade natal, oferecendo dinheiro para que eles convencessem Isabel a desistir do processo. Ele tentou subornar o irmão dela com uma vaga garantida na faculdade dos seus sonhos, prometendo realizar seu maior desejo em troca do silêncio de sua irmã. Pense nisso, rapaz. A vida de vocês pode mudar para sempre, disse o advogado, a voz sedutora e venenosa. O irmão de Isabel, um jovem íntegro e honesto, ficou chocado com a oferta. Aquela era uma nova frente de batalha, uma que visava atacar o ponto mais vulnerável de Isabel, o amor por sua amada família. O jovem ligou para Isabel, chorando de raiva e indignação, e contou sobre a proposta. A fúria que Isabel sentiu foi pura e avassaladora. Eles ousaram tentar comprar a minha família. A minha honra, pensou ela, o sangue fervendo em suas veias. Eles acham que tudo e todos têm um preço, que a dignidade pode ser comprada. Aquele ato covarde, em vez de intimidá-la, solidificou sua resolução de ir até o fim. Diga a ele que minha dignidade não está à venda, disse ela ao irmão, a voz tremendo de fúria contida. E que ele e a senhora Soler vão se arrepender amargamente de terem nos subestimado. Agora a luta não era apenas por ela. Era pela honra de toda a sua família.
Ricardo, ao saber da tentativa de suborno, ficou ainda mais determinado. Aquele ato mostrou o nível de desespero de Blanca. Ele ligou para Helena, a babá. Helena, está na hora. Preciso que você venha para São Paulo. O julgamento foi marcado. A voz da senhora do outro lado da linha era firme e decidida. Estarei no primeiro voo amanhã, meu filho. É hora de colocar aquela menina em seu devido lugar. A verdade precisa ser dita. Com as testemunhas prontas e as provas organizadas, a equipe jurídica de Ricardo estava confiante. Eles estavam prontos para a batalha no Fórum de Justiça de São Paulo. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a quê? E custo? Blanca lutaria até o fim com todas as suas armas. Blanca, sentindo o cerco se fechar, tornou-se mais errática e perigosa. Ela sabia que uma derrota no tribunal significaria não apenas a perda de dinheiro, mas a destruição completa de sua imagem pública, seu bem mais valioso. Eu não vou perder para uma criada, repetia para si mesma como um mantra, andando de um lado para o outro em seu apartamento de luxo. Ela começou a planejar seu testemunho, ensaiando lágrimas e discursos de vítima na frente do espelho. Ela se pintaria como a esposa traída, enganada por um marido influenciado por uma empregada manipuladora. Seria a maior atuação de sua vida, e ela estava determinada a convencer o júri e o mundo inteiro de sua inocência. Isabel, na véspera do julgamento, não conseguia dormir. O peso do que estava por vir era imenso, quase esmagador. Ela se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade adormecida. Amanhã, minha vida vai mudar para sempre, de um jeito ou de outro, Pen. Ela pegou o pequeno objeto de prata que estava sobre a mesa de cabeceira, sentindo seu contorno familiar na palma da mão. Não era mais apenas um símbolo de seu passado, mas uma promessa de seu futuro. Era um lembrete de que, não importava o quão rica ou poderosa fosse sua oponente, a verdade e a dignidade eram tesouros que ninguém poderia roubar dela. Ela estava pronta para lutar por isso. Ricardo também estava acordado. Ele olhava para uma foto antiga de seus pais, pensando no legado de honestidade e integridade que eles tentaram lhe deixar. Ele havia falhado em honrar esse legado por anos, vivendo em uma bolha de privilégios e ignorância voluntária. Mas agora, ele tinha a chance de se redimir. Proteger Isabel e expor a verdade sobre Blanca era mais do que uma obrigação. Era sua missão pessoal, um acerto de contas com sua própria consciência. Por você, mãe. E por você, Isabel, sussurrou ele para a noite. A mansão nos jardins, antes um palco de opressão silenciosa, agora era o centro de uma revolução pessoal que estava prestes a explodir em um tribunal público. O dia do julgamento amanheceu claro e ensolarado, um contraste irônico com a tempestade que se formava dentro do fórum. A entrada estava lotada de jornalistas e curiosos. Blanca chegou em um carro de luxo, vestida de branco, uma imagem de fragilidade e pureza cuidadosamente construída para as câmeras. A narrativa que ela construiu na mídia a precedia. Isabel chegou em um carro discreto com Ricardo. Ela usava um vestido simples e seu rosto, embora tenso, mostrava uma calma determinada. Ela ergueu a cabeça e enfrentou os flashes sem piscar. Dentro da sala do tribunal, a atmosfera era elétrica. Blanca e Ricardo sentaram-se em lados opostos, como generais de exércitos inimigos. A verdadeira batalha estava prestes a começar. A promotoria, influenciada pela narrativa pública criada por Blanca, começou apresentando Isabel como uma funcionária descontente e ambiciosa. O Dr. Almeida, advogado de Blanca, pintou um quadro vívido de uma empregada que se aproveitou da bondade de seu patrão para criar um fosso entre ele e sua esposa. Ela não queria apenas um emprego, meritíssimo. Ela queria a vida da senhora Soler. Queria tudo o que ela tinha, declarou ele em sua abertura, a voz ressoando com falsa indignação. As palavras eram venenosas, calculadas para envenenar a mente do júri antes mesmo que Isabel pudesse falar uma única palavra em sua defesa. Isabel sentiu uma pontada de desespero. Como ela poderia lutar contra uma mentira tão bem contada e tão facilmente aceita por todos? Ricardo observava tudo com uma fúria contida. Ele via como as mentiras de Blanca eram tecidas em uma narrativa convincente e perigosa. Eles estão destruindo a reputação dela na frente de todos, sem nenhuma prova, pensou ele, apertando os punhos sob a mesa.
Ele olhou para Isabel, esperando ver desespero em seus olhos, mas em vez disso, viu uma calma surpreendente. Ela parecia estar reunindo suas forças, esperando seu momento, confiando na verdade. Ele sabia que o testemunho dela seria crucial. Mas antes disso, eles tinham suas próprias armas para usar. O diário de sua mãe e o testemunho de Helena estavam esperando nos bastidores. A primeira parte da batalha estava sendo perdida, mas a guerra estava longe de terminar. Blanca foi chamada para depor. Ela caminhou até o banco das testemunhas com a postura de uma mártir, de uma santa injustiçada. Suas lágrimas, perfeitamente cronometradas, começaram a cair enquanto ela contava sua versão da história, uma obra-prima de ficção e autocomiseração. Eu a tratei como uma irmã, eu confiei nela, e ela me traiu da pior maneira possível, soluçou ela a voz embargada de dor. Ela roubou não apenas minhas joias, mas a confiança do meu marido. Ela destruiu meu casamento, meu lar, minha vida. A performance era magistral. O júri ouvia com simpatia, e até o juiz parecia comovido. O doutor Almeida sorriu, confiante. A vitória parecia estar ao alcance de suas mãos. Quando chegou a vez do doutor Monteiro interrogar Blanca, o tom na sala do tribunal mudou sutilmente. Ele começou com perguntas gentis sobre a rotina na casa, e ela respondeu com confiança, sem perceber a armadilha que estava sendo montada. "E a senhora se lembra de sua babá de infância, a senhora Helena?" perguntou o advogado de repente. O sorriso de Blanca vacilou. "Vagamente", respondeu, tentando parecer indiferente. "Que estranho, porque ela se lembra muito bem de você", disse o doutor Monteiro, antes de se virar para o juiz. "Meritíssimo, gostaria de chamar nossa primeira testemunha." A porta se abriu, e a velha babá entrou. O rosto de Blanca ficou pálido como um fantasma. O castelo de mentiras estava começando a desmoronar. Finalmente, chegou a vez de Isabel. Ela caminhou até o banco das testemunhas, o coração batendo forte contra as costelas, mas a mente surpreendentemente clara. Ela olhou para o júri, para o juiz, e começou a falar com uma dignidade tranquila. Contou sobre os 10 anos de trabalho, sobre as humilhações diárias, sobre a crueldade silenciosa e, finalmente, sobre a falsa acusação de roubo. Sua voz não vacilou. O doutor Almeida tentou desestabilizá-la no contra-interrogatório. "A senhora não nega que sentia inveja da vida luxuosa da senhora Soler, nega?" Isabel o encarou nos olhos. "Eu nunca senti inveja, doutor. Eu só queria respeito, algo que o seu dinheiro não pode comprar e que a sua cliente não sabe dar." A resposta, dita com uma simplicidade cortante, silenciou o advogado e ecoou pela sala. O doutor Monteiro, advogado de Isabel, retomou a palavra com uma calma que contrastava com a tensão no ambiente. Ele se aproximou do júri, seus passos ecoando no silêncio que se instalara. "O que ouvimos aqui da parte da acusação foi uma narrativa de ficção. Uma história cuidadosamente construída para destruir a reputação de uma mulher inocente", declarou ele, a sua voz ressoando com autoridade e convicção. Blanca Soler, do outro lado, revirou os olhos com desdém, um gesto de arrogância que não passou despercebido pelo júri. "Agora, vamos aos fatos", continuou o advogado. "Fatos documentados, testemunhados e irrefutáveis. Gostaria de chamar ao banco das testemunhas o Sr. Ricardo Soler." Um murmúrio percorreu o tribunal. Aquele era o início da contraofensiva que mudaria tudo. Ricardo levantou-se, ajeitou o terno e caminhou com passos firmes até o banco das testemunhas. Seus olhos não se desviaram de Blanca, que o fuzilava com um olhar gelado, uma mistura perigosa de ódio e surpresa. Ele sentou-se, fez o juramento e encarou o advogado de defesa. "Sr. Soler, o senhor estava presente no dia da suposta descoberta do anel roubado. Poderia nos descrever a reação de sua então esposa?" perguntou Monteiro. Ricardo respirou fundo. Ela não parecia surpresa, parecia triunfante. Ela foi diretamente à gaveta correta, sem hesitar um segundo. Foi uma atuação, e uma atuação muito ruim, aliás. A franqueza de suas palavras chocou o plenário, que esperava um depoimento mais contido. O doutor Almeida, advogado de Blanca, saltou de sua cadeira como se tivesse levado um choque. "Objeção. O depoente está especulando sobre os sentimentos da minha cliente." O juiz ponderou por um instante.
sustentado. Senhor Soler, por favor, atenha-se aos fatos observáveis. O fato, meritíssimo, é que a acusação foi uma farsa desde o início, disse Ricardo, com a voz firme. Dr. Monteiro então apresentou o diário de Laura Soler como prova. Neste diário, a mãe do Sr. Ricardo descreve Isabel não como uma ameaça, mas como um anjo, uma pessoa de confiança e de caráter impecável. Ele leu trechos em voz alta, e as palavras de uma mulher respeitada e falecida ecoaram na sala com um peso imenso. A imagem de vilã de Isabel se desfazia. Uma alpinista social não inspira esse tipo de devoção e carinho, pensou Ricardo, sentindo a presença de sua mãe ali, como se o estivesse guiando para fazer a coisa certa. Blanca parecia cada vez mais desconfortável em sua cadeira, encolhendo-se sob o peso as palavras lidas. Seu advogado tentou desesperadamente desqualificar a prova. Um diário pessoal não prova nada, são apenas os devaneios de uma senhora idosa. A falta de respeito com a memória de Laura Soler fez Ricardo cerrar os punhos controlando sua raiva. Mas o golpe final ainda estava por vir, a peça que completaria o quebra-cabeça da verdade para todos naquela sala. A tensão era quase insuportável. O Dr. Monteiro fez um sinal para a porta do tribunal, criando um momento de puro suspense. A defesa gostaria de chamar sua última testemunha, a senhora Helena de Andrade. Uma senhora de cabelos brancos e postura digna entrou na sala. Era a antiga babá da família de Blanca. O queixo de Blanca caiu, seu rosto perdeu toda a cor. Ela olhou para a mulher como se tivesse visto um fantasma do passado retornando para assombrá-la. A fortaleza de mentiras que ela construiu com tanto cuidado estava prestes a ruir, tijolo por tijolo, diante de todos. O silêncio no tribunal era absoluto, todo. Se esperando para ouvir o que aquela senhora tinha a dizer sobre a mulher que se apresentava como uma vítima. Helena sentou-se e, com uma voz clara e surpreendentemente forte, contou a verdade sobre a infância de Blanca. Ela sempre foi assim, desde pequena. Mentirosa, cruel com os mais fracos. Eu a vi colocar joias na mochila de outra empregada para que fosse demitida, quando ela tinha apenas 12 anos. Ela sempre gostou de destruir a vida das pessoas por puro esporte. Cada palavra era como um prego no caixão da credibilidade de Blanca. O júri ouvia fascinado e horrorizado com a revelação de um padrão de comportamento que vinha de longa data. Eu avisei a mãe do Ricardo. Avisei que essa menina tinha maldade no coração, mas ela era tão bonita, tão charmosa, ninguém queria acreditar. A babá olhou diretamente para Blanca, que tremia de raiva. O advogado de Blanca tentou desesperadamente desacreditar a testemunha, sentindo o caso escorrer por entre seus dedos. A senhora é uma velha. Ressentida, provavelmente foi demitida e guarda rancor a todos esses anos. Helena sorriu tristemente, um sorriso que transmitia mais pena do que qualquer outra coisa. Não, meu jovem, eu me demiti. Não podia mais trabalhar para uma família que se recusava a ver o monstro que estavam criando dentro de casa. A dignidade da senhora era inabalável. O caso de Blanca estava desmoronando, mas seu advogado ainda tinha uma última cartada, um último truque sujo. Ele se levantou, com um ar de falso triunfo, preparando o palco para o próximo ato do seu teatro. Meritíssimo, a acusação tem uma prova final que irá expor a verdadeira natureza da senhorita Isabel, anunciou o Dr. Almeida em voz alta, caminhando em direção ao júri com um ar teatral. Ele projetou uma foto em um grande telão. A imagem mostrava Isabel abraçando um jovem, ambos sorrindo. Este é o irmão de Isabel. Um jovem que sonha em ir para a faculdade. E esta foto foi tirada na frente da universidade mais cara do país, uma semana antes da acusação de roubo. A insinuação era clara e venenosa. Isabel estava desesperada por dinheiro para pagar os estudos do irmão. Ela tinha um motivo forte para roubar. A sala ficou em silêncio absoluto, a dúvida plantada com sucesso. Isabel sentiu o sangue fugir de seu rosto. Aquele golpe foi baixo, terrivelmente pessoal. Usar o sonho de seu irmão contra ela era mais pura crueldade. Como eles ousam fazer isso? Pensou ela, sentindo as lágrimas arderem em seus olhos, ameaçando cair. Ela olhou para Ricardo, que parecia tão chocado quanto ela. Por um momento terrível, pareceu que tudo estava perdido.
A mentira era tão convincente, tão bem amarrada. O promotor assentiu, satisfeito com o efeito. O juiz olhou para Isabel com uma nova suspeita. A sala do tribunal, que antes parecia estar se inclinando a seu favor, agora parecia um poço de hostilidade. O plano de Blanca parecia ter funcionado no último minuto. O doutor Monteiro, no entanto, permaneceu calmo como a âncora em meio à tempestade. Ele esperou o impacto da prova se dissipar e então se levantou lentamente. Uma foto interessante, doutor Almeida, mas ela não conta a história toda. Ele se virou para Isabel com um olhar encorajador. Isabel, por favor, nos diga o que aconteceu naquele dia. Isabel respirou fundo, buscando forças na memória de sua mãe. Nós fomos visitar o campus. Era o dia do vestibular. Meu irmão queria conhecer o lugar onde sonhava estudar. Nós não tínhamos dinheiro, mas tínhamos esperança. Eu prometi a ele que eu trabalharia em 3 empregos se fosse preciso para ajudá-lo. Eu nunca roubaria para isso. Nunca. A sinceridade em suas palavras tocou o coração de muitos na sala, mas a dúvida ainda pairava no ar. Foi então que Dr. Monteiro desferiu seu golpe final, a virada que ninguém esperava. Dr. Almeida, a sua cliente, a Sra. Soler, descreveu o objeto que ela tentou arrancar do pescoço de Isabel como um traste qualquer, uma joia barata usada para causar pena. Ele se aproximou de Isabel, sua voz grave e solene. Isabel, poderia mostrar ao tribunal o seu colar? Com as mãos trêmulas, Isabel ergueu a corrente de prata. A pequena peça brilhava sob as luzes do tribunal, modesta, mas cheia de um significado que estava prestes a ser revelado a todos. Dr. Monteiro pegou o diário de Laura Soler novamente, abrindo em uma página cuidadosamente marcada. Gostaria de ler uma última anotação de Dona Laura, datada de 10 anos atrás, logo após a contratação de Isabel. Ele limpou a garganta. Hoje, eu dei a Isabel um pequeno presente de boas-vindas. Um singelo medalhão de prata, com uma pequena rosa gravada nas costas, para que ela sempre se lembre de que a beleza e a força podem ser encontradas nas coisas mais simples. Ela é uma menina de ouro, Bear! A revelação caiu como uma bomba no tribunal. Blanca ficou pálida como cera, seu queixo tremendo incontrolavelmente. Seu desprezo pelo objeto se tornou a prova definitiva de sua mentira. Meritíssimo, peço que o objeto seja examinado, disse Dr. Monteiro com firmeza. O oficial de justiça pegou-o delicadamente das mãos de Isabel e o levou até a mesa do juiz. Ele o virou sob a luz. Lá estava, pequena e inconfundível, uma rosa gravada na parte de trás. A prova era irrefutável. Não era um traste, mas um presente precioso, um símbolo do vínculo profundo entre Isabel e a falecida matriarca da família Soler. A mentira de Blanca foi exposta de forma humilhante e definitiva. A máscara de vítima caiu, revelando o rosto de uma perseguidora cruel e sem escrúpulos. O silêncio na sala era ensurdecedor, todos processando a reviravolta. O castelo de cartas desabou de uma só vez. Blanca Soler se levantou de repente, o rosto contorcido de ódio. É tudo uma farsa, uma conspiração. Essa criada manipulou a todos. Ela enfeitiçou Ricardo, enfeitiçou a memória daquela velha. Ela é uma bruxa, gritou ela, a voz estridente e descontrolada. Ela apontou um dedo trêmulo para Isabel. Você vai pagar por isso, eu vou te destruir. Seu colapso público foi a confissão final de sua culpa. Ninguém mais tinha dúvidas. Os seguranças do tribunal se aproximaram dela enquanto seu advogado tentava, em vão, contê-la. A cena era patética, a queda de uma rainha de seu trono de mentiras. O juiz bateu o martelo com força. Ordem no tribunal! A voz dele trovejou pela sala, silenciando o caos. Ele olhou para Blanca com severo desapontamento e depois para o júri, que já havia chegado a uma conclusão clara em seus rostos. Após uma breve deliberação formal, o veredito foi lido. Blanca Soler foi considerada culpada de difamação, calúnia e falsa acusação. Foi condenada a pagar uma indenização por danos morais a Isabel e a emitir uma retratação pública em jornais de grande circulação. A justiça finalmente havia sido feita. Isabel fechou os olhos, e as lágrimas que segurou por tanto tempo rolaram, mas desta vez eram de alívio e de vitória. Se esta história tocou seu ser, oração, compartilhe para que chegue a mais pessoas.
Aquele momento dentro do tribunal não representava apenas o fim de um processo judicial, mas o início de uma nova era para todos os envolvidos. A verdade, por vezes frágil e sussurrada, havia finalmente gritado mais alto que as mentiras opulentas e bem vestidas. Para Isabel, o som do martelo do juiz foi como o quebrar de correntes invisíveis que aprenderam por uma década. Ela não era mais apenas uma empregada, uma vítima ou um nome em um processo. Ela era a prova viva de que a dignidade é uma fortaleza que, mesmo sob o mais brutal dos cercos, pode permanecer inabalável e triunfante. A justiça havia chegado. Ricardo se levantou e foi até Isabel, envolvendo-a em um abraço protetor no meio do tribunal. Os flashes das câmeras explodiram, capturando o momento catártico. "Acabou, Isabel, acabou!" sussurrou ele em seu ouvido, a voz embargada de emoção. Ela soluçou em seu ombro, liberando meses de dor, medo e humilhação em um choro de alívio. Do outro lado da sala, Blanca era escoltada para fora, o rosto uma máscara de fúria impotente, seu nome e sua reputação em ruínas para sempre. A guerra havia terminado, e a verdade, por mais frágil que parecesse no início, havia prevalecido sobre o poder, o dinheiro e a arrogância. A dignidade de Isabel foi restaurada publicamente. A saída do fórum foi um caos de microfones e perguntas. Ricardo protegeu Isabel da multidão de repórteres, guiando-a para o carro com cuidado. "Isabel, o que você sente agora?" gritava um jornalista. Dentro do carro, o silêncio era reconfortante. Isabel olhava pela janela, as ruas da cidade passando como um borrão, e levou a mão ao pescoço, sentindo o contorno familiar do seu pequeno tesouro. Ricardo a observava, o coração cheio de admiração e algo mais profundo. "Você foi incrivelmente corajosa", disse ele. Isabel virou-se, os olhos brilhando. "Eu não estava sozinha. Obrigada, Ricardo, por acreditar em mim quando ninguém mais acreditou." Ele sentiu que era ele quem deveria agradecer. Ela o havia despertado para a vida. Enquanto isso, Blanca enfrentava a tempestade que ela mesma havia criado. A notícia de sua condenação e seu colapso público se espalhou como fogo. Contratos de publicidade foram cancelados, convites para eventos de caridade foram retirados, e as amigas da alta sociedade pararam de atender suas ligações. Ela estava sozinha em seu apartamento de luxo, cercada por objetos caros que agora pareciam vazios e inúteis. A derrota no tribunal não foi apenas legal, foi social. Ela se tornou uma pária. "Eles vão me pagar", sibilou ela para o seu reflexo no espelho. Isso ainda não acabou. Mas em seus olhos, pela primeira vez, havia um brilho inconfundível de medo. O medo da solidão e do esquecimento. Naquela noite, a mansão do Soler estava silenciosa, mas era um silêncio diferente, um silêncio pacífico. Maria, a cozinheira, e os outros funcionários prepararam um jantar especial para celebrar a vitória de Isabel. Eles a abraçaram, choraram com ela e a trataram não como uma colega, mas como uma heroína da vida real. "Você lutou por todos nós, minha filha", disse Maria, segurando suas mãos com carinho. Isabel sentiu uma onda de calor e pertencimento que nunca havia sentido antes naqueles muros frios. Aquela casa, antes uma prisão de tristeza, agora parecia um verdadeiro lar, um lugar de comunidade e respeito mútuo entre todos os que ali viviam e trabalhavam. Ricardo juntou-se a eles na cozinha, algo que ele raramente fazia, quebrando todos os protocolos de sua antiga vida. Ele dispensou as formalidades e sentou-se à mesa com todos, compartilhando a refeição simples e um momento de alegria genuína. Ele olhou para Isabel, rindo com seus colegas, o rosto iluminado por uma felicidade pura. Naquele momento ele viu com clareza cristalina. A verdadeira rainha daquela casa não era a mulher que usava coroas de diamantes, mas a mulher cujo único tesouro era um pequeno objeto de prata e um coração incorruptível. A batalha judicial havia terminado, mas a jornada deles juntos ele sentia estava apenas começando. Aquela era a verdadeira vitória. Os dias que se seguiram à vitória no tribunal foram de uma calma estranha e bem-vinda. A tensão que por tanto tempo impregnou as paredes da mansão finalmente se dissipou, dando lugar a uma atmosfera de alívio e respeito.
Isabel sentia como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros, permitindo que respirasse livremente. Certa tarde, Ricardo a encontrou no jardim, cuidando das rosas com uma delicadeza que ele achava fascinante. Elas nunca estiveram tão bonitas, disse ele, aproximando-se. Isabel sorriu, um brilho novo nos olhos. Elas só precisavam de um pouco de atenção e liberdade para florescer, assim como as pessoas. A simplicidade e a profundidade de suas palavras o tocaram profundamente. A vida estava voltando àquela casa. Numa noite chuvosa, Isabel e Ricardo revisavam as dezenas de cartas de apoio que chegavam de todo o Brasil. Eram mensagens de outras empregadas domésticas, compartilhando histórias de abuso e exploração, encorajadas por sua coragem. Eu não tinha ideia. Não sabia que tantas mulheres sofriam assim, em silêncio, disse Isabel, a voz embargada pela emoção. Sua coragem deu voz a todas elas, respondeu Ricardo, com gentileza. Foi nesse momento que uma clare absoluta tomou conta de Isabel. Eu não posso ficar aqui, Ricardo. Eu quero usar o dinheiro da indenização para começar algo, uma fundação. Um lugar onde essas mulheres possam encontrar apoio legal e força para lutar. A ideia nasceu ali, da dor compartilhada. Ricardo ficou maravilhado com a generosidade e a visão de Isabel. Isso é brilhante. Mas o dinheiro da indenização não será suficiente para criar algo tão grande. Ele se levantou e caminhou até ela, o olhar cheio de uma admiração que ele não tentava mais esconder. Mas eu posso ajudar. Quero ser seu parceiro nisso, Isabel. Quero investir meu dinheiro e meu tempo para transformar sua visão em realidade. Juntos podemos construir algo que realmente faça diferença. A proposta dele não era um ato de caridade, mas um convite sincero para uma parceria de vida. Isabel sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Você faria isso? Ele pegou a mão dela. Eu não consigo pensar em nada mais importante para fazer com a minha vida. A Fundação Dignidade foi lançada oficialmente em um evento modesto, mas carregado de significado. Isabel, em um discurso simples e comovente, contou sua história e apresentou a missão da organização. Nenhuma mulher deveria ter que limpar o chão com sua dignidade, disse ela, usando as mesmas palavras que um dia foram usadas para humilhá-la, mas agora ressignificadas como um poderoso grito de guerra. A história dela, contada em seus próprios termos, inspirou o país. Logo depois, a fundação assumiu seu primeiro caso, o de uma jovem chamada Lúcia, que com o apoio jurídico da organização, processou seus patrões e venceu. Nós conseguimos, Isabel, disse Lúcia abraçando-a. Isabel a corrigiu suavemente. Não, Lúcia, você conseguiu, nós apenas te demos as ferramentas. A parceria no trabalho floresceu naturalmente para uma parceria de vida. Ricardo e Isabel se tornaram inseparáveis, seu amor construído sobre uma base sólida de admiração mútua e propósito compartilhado. Eu não consigo, preciso imaginar minha vida sem você, Isabel, ele disse em um fim de tarde tranquilo no jardim da mansão. E ela respondeu com a mesma sinceridade. Eu também não, Ricardo. Enquanto isso, Maria, a cozinheira, observava tudo com um orgulho maternal. Eu sempre soube que havia algo especial naquela menina, dizia aos outros funcionários. Ela tem a alma de uma rainha. A mansão, antes fria e opressora, agora era um lugar feliz, definido pelo som de risadas e pelo trabalho significativo que acontecia ali. Um dia o irmão de Isabel, agora um brilhante estudante de engenharia graças a uma bolsa que a própria fundação ajudou a criar, visitou a mansão. Ele abraçou a irmã com força, os olhos marejados de orgulho. Eu tenho tanto orgulho de você. Você não apenas realizou o meu sonho, mas está ajudando a realizar os sonhos de tantas outras pessoas. Isabel sorriu, o coração transbordando de felicidade. É para isso que estamos aqui, para apoiar uns aos outros. Olhando para seu irmão, ela viu a prova concreta de que o lugar de onde uma pessoa vem não deve jamais definir o seu valor ou o quão longe ela pode chegar. A vitória dela não havia sido apenas pessoal, ela elevou todos ao seu redor. A antiga mansão nos Jardins foi eventualmente transformada na sede oficial da fundação. Os quartos luxuosos se tornaram salas de treinamento e escritórios de advocacia, e o grande salão, palco da humilhação inicial,
agora era um auditório onde mulheres aprendiam sobre seus direitos. Isabel e Ricardo se mudaram para uma casa menor e mais aconchegante, um verdadeiro lar. A transformação do espaço era um símbolo poderoso da mudança em suas vidas. O luxo ostensivo deu lugar à utilidade e ao propósito. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou Isabel a Ricardo certa noite. Ele se virou para ela. "Eu me arrependo de ter sido cego por tanto tempo. Mas cada erro me trouxe até aqui, até você. Então não, eu não mudaria nada." Isabel e Ricardo nunca tiveram filhos, mas consideravam cada mulher ajude, dada pela fundação como parte de sua imensa e crescente família. Eles dedicaram suas vidas a cuidar, proteger e empoderar essas mulheres. "Nossa herança não estará em um nome de família ou em uma linhagem de sangue", disse Isabel em uma entrevista que rodou o país. "Nossa herança está nas vidas que tocamos, nas portas que abrimos e na esperança que plantamos. E essa é uma herança que nenhum dinheiro pode comprar e que o tempo jamais poderá apagar." Sua sabedoria, forjada no fogo da adversidade, ecoava por toda a nação, inspirando um movimento de solidariedade e mudança que parecia não ter mais volta. Mas será que essa paz duraria para sempre? Em seus momentos mais silenciosos, Isabel ainda se lembrava da dor da humilhação. A memória, no entanto, não a assombrava mais. Pelo contrário, servia como um combustível, um lembrete constante do porquê ela lutava todos os dias com tanta garra e determinação. "Eu não luto contra a memória de Blanca", pensou ela, sentada em seu escritório, tarde da senha, noite. "Eu luto pela futura Isabel, pela futura Lúcia, por todas as mulheres que merecem trabalhar com a cabeça erguida." A dor havia sido transformada em propósito, a fraqueza em força e o silêncio em uma voz que ecoava em nome de milhares. Essa era a verdadeira alquimia de sua resiliência, a capacidade de transformar o veneno em remédio. Ricardo, por sua vez, encontrou a redenção completa. Ele se desfez de grande parte de sua fortuna, investindo-a na fundação e em outras causas sociais importantes. Descobriu que a verdadeira liberdade não estava em ter tudo, mas em não precisar de nada além de amor, propósito e da companhia da mulher que o ensinou a enxergar o mundo com o coração. "Você me ensinou o que significa ser rico de verdade, Isabel", confessou ele. "E não tem nada a ver com dinheiro no banco. Tem a ver com a paz no coração e com o bem que fazemos aos outros." Ele se tornou um homem melhor, não por seu sobrenome, mas pelas escolhas que fez quando a verdade se revelou. Epílogo. 5 anos após o veredito, a Fundação Dignidade já havia ajudado legalmente mais de 500 mulheres em todo o Brasil. Conseguiram indenizações justas, formalizaram contratos de trabalho e, o mais importante, restauraram a autoestima de centenas de vítimas. A história de Isabel se tornou um estudo de caso obrigatório em faculdades de Direito e Serviço Social. O movimento que ela iniciou era agora uma força nacional, robusta e irreversível, provando que uma única voz, quando se atreve a falar a verdade, pode ecoar mais alto que um exército inteiro. A mudança era real, palpável, e estava apenas começando a se espalhar por todos os cantos do país. Ricardo e Isabel, agora de cabelos grisalhos, mas com o mesmo brilho nos olhos, continuavam na linha de frente da fundação. Eles não eram mais definidos pelo escândalo que os uniu, mas pelo legado de esperança que construíram juntos, tijolo por tijolo. A história deles servia como um poderoso lembrete de que a verdadeira riqueza não reside na opulência material ou no status social, mas na integridade do coração e no valor inestimável daqueles que dedicam suas vidas a lutar por justiça para os outros. A dignidade, eles provaram ao mundo, não era algo que se pudesse dar ou tirar, mas uma luz interior que, uma vez acesa, jamais poderia ser apagada.